Aos 70 anos de idade, Dona Francisca faz atividade física regularmente. Para ter mais qualidade de vida, a aposentada mantém uma dieta balanceada. Bom, eu sigo a orientação da nutricionista, né? Antes do café da manhã, eu como uma fruta ou um iogurte. 9, 3 da tarde, uma fruta ou um suco. E no almoço, pouco carboidrato. Se como arroz, não boto macarrão. E pouco feijão. E como também verdura cozida e crua. A probabilidade da aposentada desenvolver câncer de estômago é mínima. 150 novos casos da doença devem aparecer no Piauí em 2013, segundo previsão do Instituto Nacional do Câncer. É provocada principalmente por alimentos crus, ricos em sódio, defumados, por frituras e consumo excessivo de carne vermelha. Quando a gente consome esses alimentos que são considerados carcinogênicos, quer dizer que eles estimulam o nosso organismo a desenvolver o câncer, a gente perde as barreiras que o nosso organismo já cria para nos defender do câncer. Por isso que é tão importante ter hábitos alimentares saudáveis e se alimentar de alimentos que protejam o nosso organismo do câncer. O câncer de estômago é mais prevalente entre homens. O diagnóstico é através do exame de endoscopia. Os sintomas são bem claros. Qualquer sintoma gástrico, qualquer sintoma dispéptico, de azia, mal-estar, dor epigástrica, a gente deve procurar um oncologista, deve procurar um gastroenterologista e fazer um exame para investigar aquela causa e afastar o câncer como uma causa daquele mal-estar. Qualquer tipo de sangramento digestivo, seja pelo reto, seja pela boca, a pessoa deve procurar o médico o mais precoce possível. Pessoas que também têm perda de peso, falta de apetite, indisposição, essas pessoas também devem estar preocupadas em ter um câncer, como a etiologia diz. Então deve procurar o médico para se prevenir. O melhor meio de prevenir é manter uma dieta rica em alimentos naturais. Vegetais são indispensáveis. Bom, é interessante, nesse caso, estar consumindo alimentos várias vezes, de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, para o estômago não ficar vazio e nem ficar tão cheio. Consumir em quantidades pequenas para evitar o estufamento e as dores estomacais também, bem como a irritação gástrica, que é causada por alimentos cítricos, apimentados e condimentados. E também os embutidos, né? Que é o presunto, o bacon, as linguiças, calabresas, enfim. É um problema muito grave o câncer no estômago. Se você tem dúvidas sobre isso, ligue para nós. Estamos recebendo ao vivo no estúdio o gastroenterologista e cirurgião geral do Hospital São Marcos, Fidelis Manes. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Obrigado pela presença aqui com a gente. Doutor, a gente viu aí que... quero tirar uma dúvida com o senhor. Entre as causas estão os alimentos crus e os alimentos muito processados. Então, como é que faz? O câncer gástrico, ele tem vários fatores de risco, não é? Só que os alimentos, eles desempenham um papel muito importante, principalmente os alimentos enlatados, porque eles vêm com substâncias que quando a gente ingere numa quantidade, numa quantidade grande e durante um tempo muito grande, elas causam inflamações no estômago. E essa inflamação... Salsicha, o que mais? Tudo, peixe enlatado de uma forma geral. Feijoada em conserva. Tudo que tiver conservante, alimentos conservados... Se tiver na lata... É ruim, porque dentre goiabada... Também, um pouco, porque eles vêm com uma concentração muito alta de sódio. E o sódio... para conservar aquele alimento. E o sódio, ele tem um papel muito importante no câncer gástrico, porque ele leva uma inflamação na mucosa do estômago. E essa inflamação, durante o longo do tempo, se ela não tratada, se ela não combatida, ela desempenha ali um foco. Então, a comida salgada é um veneno. Se preconiza que o ideal de sódio seja de 2 gramas ao dia. Assim, acima dessa quantidade, você tem problemas cardiovasculares, hipertensão, né, problemas de derrame cerebral e tem também o problema do câncer. Doutor, o câncer de estômago, ele avisa? Tem primeiro gastrite, depois... Infelizmente, como... úlcera e depois o câncer, como é que é? Infelizmente, como todo o câncer, geralmente no início o sintoma não é um sintoma clássico. Mas o que se vê é que todo paciente no início relata quadros de queimação, azia,
né, a sensação de estômago cheio, que a gente chama de plenitude. E isso, de uns tempos para cá, piora muito a situação do paciente, porque o paciente vai na farmácia e consegue comprar um remédio para bloquear o ácido do estômago. Isso é muito comum. Então, o paciente tem aquela melhora transitória. Como ele não está sentindo a dor, acha que ele está não tudo procura bem. o médico. Isso. Então, se é um paciente que nunca teve nenhum problema gástrico, nenhuma azia, e de repente começa a evoluir com esses sintomas bem intensos, ele deve sim procurar o médico, para que possa ser avaliado. Mas tem um efeito cumulativo ao longo da vida ou desde cedo, pequeno ainda, pode desenvolver um câncer, doutor? Não, geralmente como que se desenvolve o câncer? Geralmente são pacientes acima de 60 anos, a faixa etária, que é fator de risco, né? E pacientes com um hábito alimentar ruins, que a gente chama ao longo da vida, né? Isso. Além disso, o cigarro auxilia muito na formação do câncer. E por outro lado, você tem o câncer de formação hereditária. São pacientes jovens com história na família de mais de um paciente com câncer gástrico. Então, você teria dois lados desse câncer aí, que a gente cada vez mais está observando. Agora, doutor, até a nutricionista falou, o estômago nem pode estar vazio e nem cheio demais. Exatamente. Agora, como é que a gente pode dosar isso individualmente? De uma forma geral, né, o ideal é que a gente se alimente a cada 3 horas, porque isso evita o quê? Que picos muito elevados de glicose no sangue, que isso causa uma certa efeito nocivo ao nosso organismo. E o estômago, ele frequentemente estando um pouco cheio, quando nós ingerimos alimentos, nós produzimos o ácido e aquele ácido ele segue em frente com aquele alimento no processo de digestão. Então é muito comum pacientes que passam as 5, 6, 8 horas de jejum e falam, doutor, quando passa de 3, 4 horas minha barriga começa a doer muito. Por conta disso, daquele... É o caso também de quem faz dieta, né, doutor? Exatamente. Não pode ficar de estômago vazio, tem que comer alguma coisa. Então, de uma forma geral, o ideal seria 3 horas, dando refeições em pequenas porções, alimentos saudáveis. Antes de passar para os telespectadores, uma vez o câncer instalado, ele tem tratamento? Tem. O câncer de estômago ele tem tratamento. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico, melhores são as chances de cura desse paciente. Como eu disse, ainda existe um grande número de pacientes que vêm de uma forma tarde, porque é aquele paciente que fica prolongando, procurar o médico por conta que vai tomando remédio, melhora, daqui a 6 meses ele volta a ter dor. Mas o câncer, de uma forma geral, não só de estômago, quando descoberto numa forma inicial, ele tem tratamento e tem cura, sim. Esteatose hepática é causa para o câncer? A Lindalva quer saber. A esteatose hepática ela é um acúmulo de gordura, né, que se localiza no fígado. Ela reflete o quê? Uma dieta ruim, uma dieta rica em gorduras, que quando o organismo não consegue processar aquela gordura que o paciente está ingerindo, essa gordura fica armazenada no fígado. E se não tratada, ela pode sim, em um prazo muito longo, desenvolver quadros de cirrose no fígado. E essa cirrose, como a gente sabe, é um fator de risco para câncer de fígado. A Rosa aqui está perguntando, doutor, se quem tem gastrite tem mais chances de desenvolver um câncer. Não. Na verdade, nem todo paciente com gastrite ele vai desenvolver um câncer gástrico. Isso está muito relacionado, como a gente viu antes, ao hábito, né, de vida do paciente e também à própria genética do paciente, em estar predisposto ou não a desenvolver o câncer. Mas, como eu disse e repito, se um paciente que nunca apresentou nenhum sintoma, de repente começa a ter sintomas muito intensos, é necessário que ele procure um especialista para que possa ser examinado e solicitado exames pertinentes. Tem 2 telespectadores com uma dúvida parecida. Falam de gastrite que tomam omeprazol. Estão fazendo certo? É a Socorro e o Luizinho. Isso aí reflete o acesso fácil que nós, brasileiros, temos na farmácia aos medicamentos, que são aqueles medicamentos que a gente não precisa de receita médica. Não é uma conduta adequada, porque... Adequado é melhorar a alimentação. Melhorar a alimentação. E, logicamente, utilizar medicamentos prescritos pelo paciente, porque esses remédios, quando dados num longo prazo, eles podem causar problemas renais, por exemplo, para o paciente. Em alguns alimentos, doutor, que provocam azia, por exemplo, a Elvira aqui está perguntando por que isso acontece. No caso dela, ela come arroz parbolizado. Ela diz que sente azia.
E outras pessoas também com pão, com outros tipos de alimentos, sentem também? São alimentos que causam geralmente um retardo do esvaziamento do estômago. Incham É isso. Então, com o tempo, o que ocorre? O maior contato do ácido com a mucosa do estômago leva ao desenvolvimento dos sintomas. Por isso que alguns alimentos são mais predispostos a ter azia. E eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pelas informações, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Saúde.